Boa tarde, pessoal. Dando continuidade à disciplina Estudo de Impacto Ambiental, eu vou falar um pouco das resoluções e das normativas que estão normatizando, né, o estudo de impacto ambiental. E algumas noções que vocês precisam saber. Primeiro de tudo, impacto ambiental, segundo a resolução, é qualquer alteração física, química e biológica do meio causada por atividade humana. Então, tem efeito humano e que pode e que vai afetar saúde, segurança, bem-estar, atividades socioeconômicas, biota, condições estéticas e sanitárias e qualidade dos recursos do meio. O estudo de impacto ambiental, ele é um exame necessário para o licenciamento ambiental. Então, esse licenciamento, vocês vão aprender a fazer ele, eu já vou colocar em anexo essa aula de licenciamento. É o exame necessário para o licenciamento de empreendimento com significativo impacto ambiental. E cabe ao órgão ambiental compreender o que é esse impacto significativo. Porque o que é significativo para um pode não ser para outros. Então, esse termo significativo ele é muito subjetivo. Mas hoje nós já temos uma série de empreendimentos considerados significativos, principalmente pela resolução CONAMA. Então, quais são esses empreendimentos, segundo a resolução CONAMA, que necessitam de estudo de impacto ambiental? Aqui eu já faço um paralelo, que esses empreendimentos eles podem ser usados por vocês naquele trabalho em trios. Então, vocês podem escolher um desses empreendimentos também. Então, estradas de rodagem com 2 ou mais faixas de rolamento. Então, por exemplo, duplicação de uma rodovia. Portos, terminais de minério e petróleo. Aeroportos. Oleoduto, gasoduto, mineroduto. Obras hidráulicas e exploração de recursos hídricos. Barragem acima de 10 megawatts. De saneamento, irrigação, canais de navegação, retificação, transposição de bacias. Extração de combustíveis fósseis, extração de minério, aterros sanitários, que é muito comum para vocês, né? Vocês são os que mais dominam as técnicas, não sei nem se tem outros, os profissionais. Usina de geração de eletricidade, complexos industriais, agroindustriais, distritos industriais, zonas de estritamente industriais, exploração econômica de madeira e lenha, projetos urbanísticos acima de 100 hectares ou em área de relevante interesse ambiental, uma APA, por exemplo. Atividade que utilizem carvão vegetal, projetos agropecuários acima de 1.000 hectares, empreendimentos potencialmente lesivos que causam lesão ao patrimônio espeleológico, ou seja, cavernas. Bom, aqui a gente vai ver um pouco do mínimo para estudo de impacto ambiental. Então, qual é o mínimo necessário para o estudo de impacto ambiental? Como é curto, daqui dessa aula eu já vou falar de licenciamento, a gente já vai fazer na prática um estudo de impacto ambiental. Então, o estudo de impacto ambiental deve ser elaborado por uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque em si ele é multidisciplinar. Você não consegue fazer sozinho. Deve contemplar alternativas tecnológicas e de localização, ou seja, ao iniciar um estudo de impacto ambiental, eu tenho que escolher o lugar, por exemplo, uma barragem de rio. Vamos fazer aqui. Pensando numa barragem, então eu tenho o curso do rio, eu tenho várias possibilidades de barramento.
Então, por exemplo, vamos citar aqui 3 pontos. 3 pontos ao longo do rio que eu posso fazer o barramento. A alternativa locacional, nesse caso, é basicamente qual a melhor relação custo-benefício. Por exemplo, nesse primeiro ponto, eu vou ter um lago grande, no segundo, também um lago grande, no terceiro, um lago menor. Porém, nesse primeiro, a geração de energia, por exemplo, vamos pôr um número arbitrário, eu não sei em relação à geração, eu não desconheço, mas vamos pôr 100 megawatts. Aqui, 110 megawatts. E esse outro, 98. Então, ele está muito próximo. A geração muito próxima. E aí, o que se tem? Nessa área aqui, tem alguns fragmentos pequenos de vegetação, mas vão somar, sei lá, 5% da área. Nessa outra, não, vamos supor diferente. Vamos supor que aqui também tem, sei lá, 7% da área comprometida. Uma área grande gera, sei lá, 80 megawatts. Então, está semelhante, porém gera menos. Então, já não é legal. E essa outra gera praticamente a mesma coisa, mas vamos falar que tem um fragmento de mata muito grande aqui, intacto, que vai ser, sei lá, 45% da área. Então, você tem que levar em consideração isso. Aqui inunda muito mais área, porém o fragmento e a perda de biodiversidade aqui é menor. Então, a seleção seria esse. Esse é um exemplo, viu, gente? Para aterro sanitário, posicionamento, aeroporto, cidade, questão de localização, de acesso, proximidade com curso d'água e por aí vai. Então, isso define a alternativa locacional. Vou falar isso para frente depois também. Então, é mais ou menos essa questão das alternativas locacionais. Então, o primeiro ponto, além de alternativa locacional, eu tenho sempre a hipótese da não execução. Então, eu sempre tenho a hipótese de, se o empreendimento for causar um impacto muito grande, eu não vou executá-lo. Então, esse também é um ponto a ser pensado. Então, alternativas locacionais, alternativas tecnológicas. Então, qual a melhor alternativa tecnológica? Basicamente, qual é a tecnologia empregada? Tem uma tecnologia melhor? Por exemplo, uma tecnologia de filtro de ar. Eu uso uma tecnologia que vai filtrar, sei lá, 90% dos meus poluentes e custa R$1.000. E tem uma outra tecnologia que elimina 99,9%, mas custa R$1 milhão. Em termos de custo, é inviável. Além disso, se esses 90% estiverem dentro da resolução CONAMA, já é o suficiente. Então, eliminar 90% dos gases, se pela resolução for suficiente, é isso. Entendeu? Por mais que o outro seja muito mais eficiente, mas ele é muito mais caro. Se tivesse um pelo mesmo preço que eliminasse mais, era mais vantagem. Ou um pouquinho mais caro, né? E isso eu vou definir a localização do projeto. Além de então, definir a localização do projeto, eu já vou pensar, então, definir local, vou definir como esse projeto vai ser. Então, quais são as infraestruturas desse projeto? Porque, principalmente, infraestruturas que vão ser construídas e infraestruturas de funcionamento. Por quê? Porque a partir daí eu vou conseguir identificar os impactos. Então, por exemplo, vai construir um pátio X. Esse pátio, na fase de implantação, ou seja, na construção, existem 3 fases. A fase de prévia, planejamento, a fase de implantação e a fase de operação. As 3 fases podem ter impactos e impactos diferentes podem ocorrer. Então, vou identificar e avaliar sistematicamente impactos gerados na fase de implantação do projeto,
Definir limites geográficos, área direta ou indiretamente afetada pelos impactos. Eu vou ter uma aula específica para isso. Denominado, então, a área de influência do projeto. O que seria isso? Vamos falar resumidamente aqui. Eu tenho um empreendimento X, localizado aqui. A construção do empreendimento em si é a área diretamente afetada. Em geral, a microbacia que está esse empreendimento, ou uma região próxima, que tem maior influência do empreendimento, é a área de influência direta. Em geral, uma área que pode compreender o limite do município ou vários municípios, por exemplo, até a área de influência direta pode mudar. Se for uma estrada, a área de influência direta é a margem da estrada no decorrer dela inteiro, uma faixa, né? E a área de influência indireta são os municípios, todos os municípios afetados. Mas então, em geral, a área do município é a área de influência indireta, gera emprego, indiretamente gera empregos e tudo mais. Empregos, despesas de saúde e tudo mais para o município. Gera de tudo. Então, são as 3 áreas dentro de um empreendimento. Devemos focar principalmente na diretamente afetada e na área de influência direta. Logicamente, impactos indiretos também devem ser vistos. Devemos, então, definir essas áreas, esses limites, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica onde se localiza, como impacto direto. Gravar em casa é assim mesmo, gente, cachorro latindo e tudo mais. Além disso, estudo deve sempre fazer avaliação ambiental estratégica, ou seja, avaliar programas governamentais em relação àquilo. Tem que estar sempre posicionado de acordo com as políticas federais, ou estaduais ou municipais. Bom, e qual que é o conteúdo mínimo do estudo de impacto ambiental? Primeiro deles, um diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, das áreas de influência do projeto, com completa descrição e análise dos recursos ambientais, suas interações, de modo a caracterizar a área onde vai ser implantado o projeto, a caracterizar antes como estava o meio físico, o meio biológico e o meio socioeconômico antes do empreendimento, para conseguir planejar e identificar qual o impacto que esse empreendimento vai causar em cada um desses meios. E aí nós temos 3 meios: o meio físico, que é subsolo, águas, ar, clima, recursos minerais, topografia, tipos de solo, corpos hídricos, regime hidrológico, correntes marinhas, atmosféricas, etc. Isso a depender do empreendimento. Por exemplo, se eu tenho poluição atmosfera, a corrente atmosfera é muito mais importante do que o tipo de solo, por exemplo. Se tiver uma erosão, o tipo de solo é muito mais importante do que o vento. Estudos biológicos, então meio biológico, flora, fauna, espécies indicadoras, valor econômico, espécies raras e por aí vai. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque muitos empreendimentos têm o desmatamento. Eu já vi empreendimento de mineradora, que um amigo meu, inclusive, fez o levantamento florístico, que ele ficou inviável. Por quê? Porque dentro do levantamento florístico era uma mata muito importante, muito conservada, e que não tinha outra igual na região, e eles queriam desmatar para minerar. Mineração grande. Ele colocou, às vezes falou, tem espécies raras, e para o empreendimento como característica compensatória, depois a gente vai discutir isso, ele colocou na compensação que para ser viável o empreendimento ele tem que
eles teriam que achar uma área pelo menos 2 vezes maior do que aquela que eles iam desmatar, com as mesmas características. Conclusão, inviabilizou o projeto, porque aquela área era uma área extremamente rara. Então, o empreendimento, isso já tem mais de 10 anos, eles não conseguiram burlar até hoje. E estudos socioeconômicos. Lembrando que para o trabalho de vocês não precisam pensar tanto no socioeconômico, porque não é pensar só geração de emprego, alguma coisa de aumento de fluxo de pessoas, demanda por casa, etc. Mas o mais rebuscado de estudo econômico a gente não sabe, né? Minha profissão não sabe, a de vocês também não. Então, por isso, o multidisciplinar também. Bom, definido o conteúdo, o diagnóstico ambiental feito aqui, e esse diagnóstico ambiental, pessoal, para o trabalho de vocês vão só especular, na verdade, só falar que teve, mas imaginar alguma coisa para lá, porque não tem como a gente ficar fazendo esses levantamentos. Depois eu vou falar do trabalho. O trabalho, já comentei um pouco, vocês vão imaginar uma área e uma situação. Dentro dos prognósticos dos impactos ambientais alternativos, o que a gente tem? Então, aqui é basicamente as metodologias que a gente vai prever a magnitude do impacto, ou seja, o quanto o impacto vai causar, vai ser danoso ao meio ambiente. E propor alternativas para aquele impacto, ou seja, ele é danoso, mas se eu fizer tal técnica para reparar o dano, ele não vai ser tão danoso assim. Colocação de filtros, por exemplo. Então, esse impacto não vai ser... Então, isso é a aplicação de métodos para avaliar. A gente vai ter uma aula específica sobre métodos para avaliação de impacto ambiental. E vocês vão em grupo, naqueles trios, fazerem ele. Falando nisso, depois eu vou colocar, quem já tiver os trios, já coloca para mim, para eu ir listando, que eu acho que fica mais fácil. Não, na verdade, deixa para o dia do trabalho, quem não tiver, corre atrás, né? Vamos seguindo, então. Definido, fez o prognóstico. Então, quais são os impactos aqui que eu tenho e qual o nível, qual a magnitude deles? Eu vou definir as medidas mitigadoras, ou seja, como reduzir esse impacto, como diminuir esse impacto. E depois, definidas as medidas, eu vou elaborar um programa de acompanhamento e monitoramento. Por quê? Porque muitas vezes o impacto que eu previ e coloquei como mitigar, pode ser que ele nem aconteça. Então, o monitoramento vai falar, essa medida que você tomou aqui é desnecessária. E, pelo contrário, tem outro impacto ali que está acontecendo, que não foi previsto, então vamos alterar. Então, o acompanhamento e monitoramento e esse plano de gestão ambiental é justamente para estar mais próximo ao que você... Lógico, você previu 70%, 80% vai estar certo e 30% vai estar errado. E isso vai aumentando de acordo com a sua capacidade, com a sua experiência. Ninguém é obrigado a saber e prever 100%. Aqui não tem nenhuma mãe de nada. Na verdade, aqui trabalha-se com hipóteses sempre e o melhor é admitir que não estava certo e refazer. Tipo, não deu certo, vamos mudar de estratégia. Não pode esconder. Falar, não está dando certo, mas vamos continuar no nosso erro e vamos falsificar comprovante que a barragem tá ok, mas na verdade ela está caindo. Então, isso que é errado. Isso que literalmente dá lama, né? Isso que leva a grandes fatalidades. Então, plano de monitoramento, e em alguns casos, plano de desativação. Por exemplo, a desativação de posto. Tem N burocracia que você tem que seguir para comprovar que não teve contaminação, por exemplo.
uma mineração. Você tem que deixar a área recuperada antes Lógico que essa recuperação é durante todo o processo, mas você tem que entregar ela recuperada até o final. Bom, aqui eu tenho um vídeo complementar que eu vou colocar para vocês, que é basicamente... esse vídeo já está gravado, que é basicamente a sequência, né? O EIA, informações gerais, descrição do empreendimento, diagnóstico da área de influência, prognósticos, proposição de medidas mitigadoras e programa de monitoramento, gerando um relatório. Aqui eu já mostrei para vocês, que é basicamente a representação do que é um impacto ambiental. Vamos lá, escrita na tela. O que a gente tem? Nós temos uma característica ambiental positiva, que ela sempre vai crescendo. Com o projeto, ela decai. Isso é o impacto ambiental. Com o estudo de impacto ambiental, eu vou reduzir esse impacto, a tendência é reduzir esse impacto. Esse impacto reduzido, na verdade, essa diferença para reduzir esse impacto vão ser as medidas mitigadoras. Então, essas medidas mitigadoras, elas estão aqui justamente para reduzir esse impacto. Existem também medidas compensatórias. Depois eu vou comentar mais. Medida compensatória, uma delas está no SNUC, que é a Lei de Unidades de Conservação Brasileira, que fala que 0,5%, cerca de 0,5% do valor total do empreendimento, ou seja, quanto que vai custar para montar esse empreendimento? 10 bilhões de reais. 0,5% disso deve ser doado a uma unidade de conservação na modalidade de proteção integral, ou seja, um parque nacional, por exemplo, ou um parque estadual, um parque municipal, que esteja dentro do SNUC, o mais próximo possível do empreendimento. Isso é complicado, porque tem pressões políticas que muitas vezes... levam esse dinheiro para outros lugares. Por exemplo, Parque Nacional das Emas tem uma indústria de cana na redondeza. Essa medida compensatória da indústria de cana, que era para ser colocada para o parque, um deputado, não sei qual, deputado estadual ou federal, também não sei, mais ligado à região, levou isso para o médio alto, para o médio Araguaia. Está totalmente errado, tinha um parque na vizinhança, esse dinheiro tinha que ir para o parque. E aí foi para uma unidade de conservação que beneficiava a sua plataforma política, entendeu? Então podia ter um parque, os parques nacionais mais importantes do Brasil, porque o Parque das Emas ali está numa área de berço de águas mesmo. É uma chapadona que capta água e essa água vai para todas as microbacias, todas as bacias importantes do Brasil. Então seria muito importante, perdeu por pressões de um político mesquinho, né? Isso é muito complicado no Brasil. Quem é responsável pelas despesas do estudo de impacto ambiental? O empreendedor. Ele banca tudo. E muitas vezes isso não é tão legal, porque o que acontece? Se eu tenho, então vamos colocar aqui um triângulo, né?
empreendedor. Aqui, o consultor, que somos nós. E aqui, o órgão ambiental. Então, tem essa tríade, né? Esse triângulo de comunicação entre o empreendedor, o órgão ambiental e o consultor. E o que acontece é que o empreendedor contrata e paga diretamente o consultor para apresentar o estudo para o órgão ambiental, que vai liberar ou não o empreendimento do empreendedor. Na minha concepção, isso é muito errado. Por quê? Porque essa ligação direta empresário-consultor, muitas vezes, vem o jeitinho, né? E o jeitinho é sempre dinheiro. A pessoa, o empresário, vai falar, releve isso aí, não tem esse impacto não, ou não tem essa espécie rara aqui, vamos desmatar e eu te pago a mais por isso. Isso é muito complicado, por quê? Porque aí muitas vezes ou o consultor aceita o suborno para fazer errado, e muitas vezes passa pelo órgão ambiental sem ser visto, ou esse empreendedor consulta, chama outro consultor e fala, seu serviço para mim não serve, eu vou chamar outro. Isso já aconteceu comigo. Eu fui contratado, eu fui fazer um orçamento de um estudo florestal, um levantamento florístico, e o cara virou, eu quero que você faça 2 parcelas só, numa área de 100 hectares, 2 parcelas de 20 metros quadrados, para ver o que tinha de vegetação diferente. Falei, não, aqui é no mínimo X hectares, tem que ser avaliado, eu te cobro tanto, já baixei meu preço, pus o preço mais baixo possível. E o cara não quis, com certeza achou alguém que fizesse o serviço porco que ele queria, e não sei se passou ou não, mas pelo menos comigo eu não tenho a minha consciência pesada de ter feito um serviço lixo a troco de dinheiro, né? Bom, como na minha concepção tinha que ser feito? Tinha que ser eliminado, então, isso aqui. O que tinha que ser? O empresário lançava o empreendimento no órgão ambiental, o órgão ambiental abriria uma licitação, alguma coisa assim, ou um banco de consultores já pré-estabelecidos, definia-se quem seria o consultor, esse consultor só teria comunicação com o empresário para entrar no terreno, então minha relação com você é só permissão de entrada e acesso irrestrito ao empreendimento. E aí o empreendedor pagaria para o órgão ambiental e esse órgão ambiental repassaria para o consultor. Ficaria uma coisa mais isenta. Nada impede, nesse caso também, que o empresário passe dinheiro por fora para ter coisa errada, mas já diminui as chances, né? Então, muitas vezes o problema do Brasil é o brasileiro, né? Então, mas é isso que acontece, então, como responsabilidades do estudo de impacto ambiental. E o nome, EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto Ambiental. O relatório de impacto ambiental é um relatório simplificado do estudo. Isso é o fato. Então, o RIMA refere-se a um resumo, entre aspas, do EIA, do Estudo de Impacto Ambiental. Porque o Estudo de Impacto Ambiental é como se fosse várias dissertações, vários TCCs. Cada característica ambiental é estudada, é colocada uma metodologia, é discutido e é chegado a uma conclusão sobre aquele parâmetro. E isso, cada
consultor específico da área, então o biólogo para a área ficou parado muito tempo, caiu o vídeo, eu recomeçando aqui. Então, o biólogo para a área de vegetação, o engenheiro ambiental para a área, por exemplo, de saneamento, de aterro sanitário, etc. E o topógrafo para a topografia e assim segue. E tem todos os estudos. O RIMA, ele é um relatório simplificado, mas não pode ser simples demais. Por quê? A gente vai ver que tem no estudo de impacto ambiental a presença de audiências públicas, ou seja, eu tenho que levar o meu relatório para audiência pública, onde vai ser aberto para a sociedade até arguir e até acrescentar coisas, né? E lá vai estar desde o professor da universidade próxima até o senhorzinho semi-analfabeto, dono de um sítio nas proximidades. E a todos interessa. Então tem que ser científico o suficiente para o professor entender, mas tem que ter simples o suficiente para o agricultor também entender. Tem que ter a descrição dos impactos, caracterização da qualidade ambiental futura, recomendações de alternativa, numa linguagem acessível. Aqui, pessoal, parte do licenciamento eu vou colocar, tem termos de referência em cada estado. Aqui tem um termo de referência da Secretaria da CECIMA, eu vou colocar ele na aula de licenciamento, então isso aqui podemos passar um pouco. Relação a nomes, tem vários nomes, então estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, nós temos o RCA, PCA, relatório de controle, plano de controle ambiental, relatório de controle ambiental, que ele é usado muitas vezes para mineração, gás e etc. E em Minas ele é usado para um estudo de impacto ambiental para atividades mediamente poluidoras, porque ele é mais simples, ele não tem que avaliar todas as características ambientais, só as principais. Estudo prévio de impacto ambiental. Algumas localidades exigem um estudo prévio antes do estudo de impacto ambiental propriamente dito. Prática, o plano de recuperação de áreas degradadas, que deve sempre estar contido em uma mineração, por exemplo, que é falando como recuperar as áreas. Estudo de viabilidade ambiental é outro nome. Relatório de avaliação ambiental para algumas licenças, né? Vamos dando o nome, mas todos eles são estudos para ver qual a viabilidade ambiental do empreendimento. Relatório RAS, esse é importante, relatório ambiental simplificado. Quando o empreendimento é pouco impactante, você faz um relatório mais simples, que é o relatório ambiental simplificado. Tem outros nomes também. Relatório, agora fugiu o nome, mas é basicamente relatório simplificado. Plano de emergência, muitas vezes esse plano de emergência ele está dentro do estudo de impacto ambiental, para caso ocorra algum incidente, algum evento de acidente, ele tenha listado o que fazer. Estudo ambiental simplificado e relatório ambiental simplificado é mais ou menos a mesma coisa. Aqui dentro do estadual, depois a gente vai ver isso, o que tem como licenciamento ambiental simplificado. Por exemplo, pecuária, agricultura, metalurgia, indústria de perfumaria e algumas outras. Extração manual de areia ou argila, cascalho. Então, tudo isso é um relatório ambiental simplificado. Por quê? Porque o impacto é pontual. Extração de cascalho. Vai ser uma cascalheira pontual.
tem que ter, por exemplo, nesse estudo, a área de lavra, método de mineração, onde vai ser disposto os rejeitos, então banco de rejeito caso aconteça, técnicas de conservação do solo para aquela área e técnicas de recuperação. Então, quando e como vai ser recuperado. Então, isso tudo tem que estar contido, viabilizando o quê? Viabilizando que essa mineração pequena não, por exemplo, leve solo para dentro do curso d'água e aumente a turbidez. Então, e essa é uma das formas, por exemplo, de avaliar se está sendo viável ou não esse empreendimento. RCA-PCA, então, em Minas, o RCA-PCA é um estudo de impacto ambiental um pouco mais simplificado. Então, um intermediário entre o simplificado e o estudo de impacto ambiental. Mas só em Minas Gerais. Relatório de avaliação de danos ambientais, por finalidade subsidiar, licença de operação, então para ver se tem danos ambientais. Depois a gente vai falar do licenciamento, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Uma aula específica para isso, melhor. Antes eu falava tudo aqui, agora eu tenho uma aula específica para licenciamento. E eu vou colocar ela junto para vocês. Questão de acesso público voltando só um pouquinho aqui, não está. Uma categoria de estudo de impacto ambiental importante para vocês é o estudo de impacto de vizinhança, que é basicamente um estudo de impacto ambiental para a vizinhança. Então vamos pensar, eu tenho uma marcenaria ser instalada no meu bairro. Eu ver tudo que ela pode prever tudo que ela pode causar de impacto para que testar a viabilidade dela ou não. Os municípios deveriam executar e sempre pedir o estudo de impacto de vizinhança. Mas eu acho que raramente pedem. Eu nem sei se aqui em Rio Verde pede estudo de impacto de vizinhança. Por exemplo, criação do empreendimento que vai gerar um fluxo grande. Vamos trazer uma BRF para trás do IF ali. É viável? A começar pelo estudo de tráfego. Já não é. O trânsito ali ia complicar demais, por isso que eles levaram para fora. E aí, sem falar nos poluentes que iam ter, e etc. Então, isso é estudo de impacto de vizinhança. É um estudo de impacto ambiental analisando como esse empreendimento afetaria a vizinhança. Então, é um estudo de impacto ambiental simplificado, vamos dizer assim, para um empreendimento pequeno, de pequeno porte. Bom, acesso ao público ao relatório de impacto ambiental. Esse relatório de impacto ambiental, ele deve ser comunicado com, se não me engano, 15 dias de antecedência, 45 dias de antecedência, pedindo audiência pública. Então, o relatório de impacto ambiental, e quando for categorizado o mais impactante, que é o EIA-RIMA, obrigatoriamente tem que ter essa audiência pública. Nessa audiência pública, eu posso questionar à vontade as decisões do empreendimento e nesses questionamentos que vai ficar definido se o empreendimento está certo ou não. Por exemplo, se eles esconderem alguma coisa e eu tiver condições de dizer, eu vou dizer e a promotoria, o órgão ambiental vai ter que vai mandar eles refazerem o estudo até. Tem um caso em Minas, de uma hidrelétrica em Lavras, do funil, que o estudo de flora deles, de vegetação, quando foi apresentado na audiência pública, estava mil maravilhas, não tinha nenhuma planta rara, não tinha nada. Era como se aquela mata fosse
pudesse cair a qualquer momento, não fosse nada importante. Só que tinha um professor da UFLA, já aposentado, eu nem conhecia, ele já era aposentado quando eu fiz graduação. Ele levantou a mão e falou, ó, estuda essa mata que você levantou aí há mais de 20 anos e tem tal espécie rara. Espero que então esse estudo de vocês está errado. Eles tiveram que refazer todo o levantamento florístico da área. Lembrando que ter uma espécie rara não inviabiliza o empreendimento. Ele só que as suas ações de mitigação e compensação têm que focar nela. Por exemplo, vamos fazer um plano de conservação daquela espécie, como resgate de vegetação para colocar em outro lugar, produção de mudas, doação de mudas. Então, são planos que vão tornar viável o empreendimento, por mais que tenha espécie rara, entendeu? Então, nesse caso, eles se esconderam para não ter trabalho, né? Então, a resolução CONAMA, ela exige essas audiências públicas que tem que ser feito com no mínimo, falados, divulgados com no mínimo 45 dias antes, e haverá audiência pública caso não for realizado, todo o processo de estudo de impacto ambiental é invalidado. Estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental. Para estudos menores, você pode pedir essa acho que não está aqui. Em situações menores, você pode pedir, se tiver um número mínimo de pessoas pedindo audiência pública, eles são obrigados a fazer, mesmo em estudos de impacto ambiental bem pequenos. E se for em várias localidades, por exemplo, uma hidrelétrica, tem que fazer o mesmo estudo de impacto ambiental nas todas as localidades afetadas. Então, existem vários atores interessados, né? Parte interessada, elaboração, avaliação, setores governamentais, comunidade, associações civis, imprensa e até comunidades internacionais. Responsabilidades, o empreendedor, responsabilidade financeira e até técnica em alguns casos, e oferecer condições dos estudos, coleta, análise, estudos técnicos, acompanhamento, monitoramento. O elaborador, o consultor, é a condução dos estudos de forma independente, avaliação ambiental, segundo alternativas, responsabilidade técnica. E o avaliador, que é o órgão ambiental, emissão do termo de referência, que é a receita de bolo para a execução, apreciação desse relatório e o licenciamento. Então, licenciar ou não esse empreendimento. Isso aqui, vocês esqueçam que é manuais de licenciamento, eu vou colocar em outro arquivo para vocês. É basicamente isso. Aqui, em termos de licença, eu tenho o licenciamento corrente, eu tenho o licenciamento simplificado, a gente vai ver. Tem outras licenças a serem pedidas. Eu vou colocar a aula de licenciamento aqui na sequência para vocês. Só dando continuidade, tem 3 licenças: licença prévia de instalação de operação, licença prévia concedida na fase preliminar, tem validade de 5 anos. Licença de instalação é a licença que autoriza o empreendimento dentro do estudo de impacto ambiental, aquelas medidas mitigadoras elas são feitas para todas as fases. Então, as medidas mitigadoras feitas na licença prévia, que vão acontecer na licença prévia, elas devem ser realizadas, isso é chamado condicionante. Então, elas são condicionantes à execução das medidas mitigadoras da licença prévia. São condicionantes para liberação da licença de instalação. Então, eu tenho que cumprir
todas as medidas que vão mitigar os danos ambientais da fase anterior para a próxima fase. Licença de instalação, licença de operação. Licença de operação ela tem validade, tem que ser renovada. Isso é falado para depois também. Aqui é só colocando as atividades, isso na CONAMA. Eu não lembro, eu esqueci qual certinho, qual CONAMA. Não sei se é a 7. Que fala das atividades ou empreendimentos sujeitos a licenciamento. Então, é uma lista. E aqui vocês vão poder escolher também para o trabalho de vocês. Instalação mineral, industrial, metalurgia, indústria mecânica, materiais elétricos, transporte, madeira, celulose, borracha, couro, indústria química, indústria têxtil, indústria fumo e outras diversas. Obras civis, turismo, recursos naturais. Então é isso, colocando aqui, agora eu vou entrar com a aula de licenciamento propriamente dita.